Olá, meus amigos. Meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Euripetes Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos do livro Fonte Viva, hoje com o capítulo 13, que tem como título Ergamo-nos. Pedimos sempre a Deus, nosso Pai, e aos nossos mentores espirituais que estejam sempre ao nosso lado, nos guiando e nos intuindo a seguirmos os caminhos que nos levam ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento, sempre nos aproximando do nosso Pai, de Deus nosso Pai. Então, vamos lá. Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. É uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Essa é uma passagem da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado através dos seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos sismos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantar-nos-emos, repitamos nós. Como eu disse inicialmente, essa parábola, esse trecho, esse estudo nosso de hoje, esse capítulo nosso de hoje, tem como referência a parábola do filho pródigo. E bem sabemos que o filho pródigo, em determinado momento da sua vida, pediu ao pai toda a sua herança que lhe cabia, toda a parte da herança que lhe cabia, para que ele pudesse ir aproveitar a vida, e correr atrás das suas paixões. Curtir as festas, os amigos, viagens, usufruir de tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, de tudo aquilo que a vida material poderia proporcionar a ele. E assim ele o fez. E durante algum bom tempo, ele gastou tudo que tinha. Foi vivenciar essas paixões e enquanto ele tinha recursos para bancar aquelas paixões, ele se sentiu, entre aspas, feliz. Porque ele estava realizando tudo aquilo que ele sonhava em usufruir na vida material. Mas quando o recurso material lhe faltou, quando o dinheiro lhe faltou, quando aquilo que ele poderia conquistar com os recursos materiais não poderiam ser mais conquistados, ele se colocou em questionamento. O que eu corria atrás? Por que eu não consigo mais usufruir disso? Por que eu não consigo mais dinheiro? Cadê os meus amigos que estavam comigo usufruindo disso até agora? E cadê a minha felicidade? A felicidade dele se foi, porque ele não tinha mais recurso para comprar, para adquirir, para usufruir daquilo que ele achava felicidade até aquele momento. E isso traz a ele uma grande dor, um grande sofrimento, e esse sofrimento faz com que ele, quebrando o seu orgulho, de derrotado, que ele estava naquele momento derrotado, porque ele não poderia alcançar nada mais daquilo que ele valorizava,
ele resolve ir buscar o seu pai novamente, ir para os braços de seu pai. Depois de tanto sofrer, de comer até a lavagem dos porcos, como diz a passagem, como diz a parábola, né? Que ele não tinha mais dinheiro nem para se alimentar. Ele dormia nas baias, nas cocheiras dos animais e se alimentava junto com os porcos. Aquilo que era dado aos porcos se tornou o único alimento que ele poderia conquistar, o alimento para o corpo físico. E tudo aquilo que levou à derrota do seu orgulho próprio, né? O fez buscar novamente o seu pai, que era o lugar onde ele tinha conforto, que era o lugar onde ele tinha carinho, onde ele tinha atenção, onde ele era amado, onde ele era respeitado e tratado como igual. Situação totalmente diferente daquela que ele estava vivenciando naquele momento. Se ele se equiparava a alguma coisa, eram os animais. Ele se colocou ao nível de equiparação dos animais, a ponto de chegar a se alimentar com os animais. E depois de tanto sofrimento, como eu disse, ele resolve buscar o seu pai novamente. E assim ele o faz. Ele se levanta, se despe de todo aquele orgulho que ele tinha naquele momento, até aquele momento, né? Que foi quebrado pela dor, pelo sofrimento, e vai buscar o seu pai. E chegando lá, a gente já conhece a parábola também, que ele é acolhido, recebido de braços abertos. Seu pai mandou matar um bezerro para que fosse feita uma festa para ele. O que é importante disso para nós? É que muitos dos momentos das nossas vidas atuais, nós estamos nos sentindo abandonados, derrotados, com muito sofrimento, sofrimentos de todas as ordens. E isso cada um de nós vai saber o que lhe dói internamente, o que lhe magoa, o que lhe faz sofrer. E é por isso que a gente precisa buscar o nosso autoconhecimento. Buscar dentro de nós o que realmente nos faz sofrer. Porque, na maioria das vezes, o que a gente faz é fugir daquele sofrimento e buscar a solução em outros pontos. A gente ainda está naquele ponto de declínio do filho pródigo. Ainda não chegamos no fundo do poço, em muitas vezes das nossas vidas. Mas estamos a caminho desse fundo do poço porque nós estamos buscando coisas superficiais, coisas transitórias, coisas passageiras. Beleza, recursos materiais, festas, amigos, viagens, dando valor a tudo aquilo que podemos usufruir sim, mas nós devemos entender até quando essas paixões elas são proveitosas para nós e a partir do momento, a partir do ponto que elas começam a se tornar um mal em nossas vidas, né? Que elas começam a nos trazer prejuízo. O Livro dos Espíritos, ele nos traz na questão 908, falando justamente das paixões, né? Como podemos definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Ele é bem claro nisso, né? O limite até o ponto que as paixões deixam de ser boas, porque elas podem ser boas, e passam a se tornar más em nossas vidas, né? As paixões são como um cavalo. O Livro dos Espíritos foi escrito na época em que os cavalos eram o maior meio de transporte, né? De carruagens, seja o cavalo em si ou pelas carruagens que eles puxavam. Mas a gente pode comparar isso com os carros dos dias de hoje. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, uma paixão se tornar perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-las, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. Ou seja, um carro só é vantajoso se a gente sabe dirigir. A partir do momento que a gente não tem controle sobre aquele veículo, ele pode causar um prejuízo enorme para nós e para as outras pessoas. Então a gente tem que entender que as paixões elas causam mal para nós, mas também para o próximo. E elas se tornam vantajosas até onde elas estão até onde as nossas paixões estão sobre os nossos controles. A partir do momento em que a gente perde o controle sobre elas e que elas começam a ditar as nossas atitudes, que elas começam a ditar os nossos impulsos, e nós não temos mais controle sobre ela, aquilo começa a nos prejudicar, aquilo começa a nos fazer mal. E é esse tipo de provocação
que o texto vem nos trazer. A gente precisa começar a compreender o que aquelas paixões estão provocando em nós, que tipo de sentimento e que tipo de esforço nosso próprio elas nos trazem. Em busca de quê? Né? E essas paixões, quando elas começam a nos conduzir pelos caminhos errados, elas nos levam à lona, literalmente. Elas nos derrotam e nos trazem o sofrimento que muitas vezes a gente acaba experimentando em muitos momentos da nossa vida. E o nosso norte, a gente precisa saber para onde buscar o nosso norte. Para onde nós nos orientaremos, né? O que é aquilo que nos traz a paz? O que é aquilo que pode nos trazer o conforto moral, espiritual e, consequentemente, pessoal, né? Aonde nós vamos encontrar o nosso conforto interno, a paz interna, a nossa paz interior. E nós temos essas referências a partir da vida de Cristo, né? A gente tem aqui no final, quase no final do texto, se aspiramos ao clima da vida superior, da paz interior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões do Cristo. Então a gente tem como referência a vida que o Cristo teve na Terra. Nós não somos seres perfeitos e nem temos a pretensão absoluta de nos tornarmos seres perfeitos aqui nesse nosso momento, nessa nossa presente encarnação. Para nós que somos espíritas e acreditamos em inúmeras encarnações, nós não temos a pretensão de nos tornarmos perfeitos aqui. Mas nós temos sim a pretensão de trilharmos essa perfeição, de buscarmos essa perfeição. Na mesma questão, 908 do Livro dos Espíritos, no final de uma chamada que ela tem aqui, os espíritos comentam novamente, né? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Ou seja, nós não somos seres perfeitos e nem seremos nesse presente momento, mas somos perfectíveis. Temos todas as possibilidades de trilharmos o caminho da perfeição. E o nosso exemplo maior nós temos na vida do Cristo. O Cristo veio nos mostrar o que é esse caminho a ser trilhado por nós. É muito difícil, nós não somos perfeitos e nem seremos aqui, mas nós precisamos sim começar a buscar esse norte. Se nós temos o desejo de buscar essa paz interior, né? E a paz interior ela abrange uma diversidade de sentimentos, né? De amor ao próximo, de amor a si mesmo em primeiro lugar, porque a gente não consegue amar ninguém se a gente não sabe o que é amor a nós mesmos. Aquilo que nos faz bem de verdade e não as nossas paixões, que no momento atual muitos de nós, para não dizer todos nós, né, ainda nos esforçamos tanto para viver as nossas paixões materiais e nos desgastamos com isso e deixamos de buscar aquilo que realmente nos traz uma paz interior. Aquilo que nos traz, o que nos coloca num ponto de paz, ao ponto que a gente possa seguir o nosso caminho, enfrentando os nossos desafios que ainda temos de enfrentar, mas com muito mais segurança, com muito mais força e com muito mais determinação naquilo que realmente queremos buscar, né? Muitas dessas dores que nós experimentamos, elas são externas a nós, né? O que a gente pode mudar, né? Aquilo que a gente consegue transformar, que nós busquemos essas forças e façamos essas transformações em nossas vidas, né? O que nós conseguimos realmente transformar, e isso é necessário nós termos conhecimento em relação a tudo aquilo que nos causa dor, aquilo que nós conseguimos transformar, nós realmente vamos transformar. Vamos buscar um emprego, vamos buscar uma melhor convivência dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Mas o que eu posso fazer? Aquilo que eu não posso transformar, e aí são as pessoas que estão à nossa volta, a gente não consegue transformar ninguém, senão a nós mesmos, isso eu consigo transformar o meu sentimento em relação a essas pessoas, que é a transformação interna também. Se eu não consigo transformar as pessoas, se eu não consigo transformar as situações à minha volta, que eu transforme o meu sentimento em relação àquilo que me causa dor hoje. Porque certamente com isso
compreendendo como eu posso agir em relação a essas coisas que hoje me trazem esse sofrimento, eu vou estar muito mais forte para buscar esse caminho, para trilhar esse caminho da perfeição que o Cristo nos deixou como exemplo. E isso é buscar o Pai. E isso é me levantar e seguir rumo ao Pai. É crescer, é me aperfeiçoar. E não esperar que Ele venha promover transformações na minha vida enquanto eu estou sentado no chão reclamando, sofrendo e achando que eu não tenho mais saída para onde ir. Então, esse se levantar e buscar o Pai é o nosso esforço em buscar nos conhecer e, nos conhecendo, trilhar esse caminho de aperfeiçoamento. E mais uma coisa eu venho a falar aqui, porque é necessário que a gente tenha esse norte e a gente realmente busque um exemplo, né? E nós temos o exemplo do Cristo, o exemplo de se melhorar, de se aperfeiçoar. Nós, como cristãos, temos esses exemplos, mas nós temos, se não cristãos, outros inúmeros exemplos de autoconhecimento, de aperfeiçoamento próprio, daquilo que realmente nos traz o bem interior, a paz interior. Mas nós, como os espíritas, ou seja, qualquer outra religião, é muito necessário que para com os nossos filhos, para aqueles que estão sobre a nossa tutela, nós os orientemos desde cedo, porque essa é uma vantagem absurda em relação àqueles que ainda não conseguiram encontrar o caminho do Pai, ainda não conseguiram encontrar os trilhos dessa perfeição que a gente tanto busca. A perfeição está lá no final. Mas se nós nos encaixarmos nesses trilhos desde cedo, quanto mais cedo, melhor. E a gente tem a necessidade de pegar os nossos filhos, os nossos descendentes, aqueles que estão sob a nossa tutela, e orientá-los nesse caminho desde cedo, para que eles encontrem esse caminho com muito mais facilidade. Essa era a mensagem de hoje, eu agradeço enormemente e desejo a todos que se fortaleçam, que busquem essa paz interior, que se esforcem a buscar, a se levantar e a buscar tudo isso que o Pai tem a nos oferecer, todos esses ensinamentos que o Pai tem a nos trilhar. Muito obrigado, fiquem com Deus.